mostrar tanto pela HP quanto na mão. Na verdade, eu vou fazer na mão primeiro, depois na HP. Tá bom? Então, como primeiro exemplo, a gente tem juros simples. O capital de 1.200 foi aplicado pelo regime de juros simples a taxa de 9% ao ano durante 3 meses. Qual foi o juro gerado por essa aplicação e qual o montante ao final dessa operação? Tá? Então, aqui a gente tem um problema clássico, bem simples, de juros simples. A gente tem a informação do capital, da taxa, que está ao ano, 9% ao ano, e tem o período em 3 meses. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: em matemática financeira, quando a gente vai trabalhar com juros, tanto que seja simples, composto, qualquer tipo, na verdade, de coisa que a gente vai fazer em matemática financeira, a gente precisa ter em mente que a taxa e o período precisam necessariamente estar na mesma unidade, tá? Não pode estar em unidade diferente. Então, se a taxa daqui do nosso problema está ao ano, o nosso período precisa estar ao ano. Ou, se o período está em meses, a nossa taxa precisa estar necessariamente em meses. Então, nesse caso aqui, eu tenho a taxa ao ano e período em mês. Então, o que eu faço? O que é mais fácil converter? A taxa ao ano para mês ou o período que está em meses para ano? Nesse caso aqui, acho que é bem mais simples transformar a taxa que está ao ano para mês. Tá? Então, na hora de você montar a fórmula, você tem que ter em mente isso e que, em fórmula, a gente nunca usa o valor em porcentagem. Tá? A gente sempre usa a sua representação decimal. Então, nesse caso aqui, capital, juros simples, a gente vai trabalhar com a fórmula de juros, no juros simples, que é J igual a C vezes I vezes N, que é juros igual a capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Então, é só colocar as informações. O capital é 1.200, como a gente já tem escrito aí. A taxa, eu fiz a transformação de 9% ao ano para mês. Como é que eu faço a transformação? É só dividir o 9% por 12. Tá? Nesse caso aqui, já está em decimal. Tá? Porque 9 dividido por 12 vai dar 0,75. Aí eu divido por 100 para botar em decimal, 0,0075. Vezes 3, que é o período. Continuando a continha, 1.200 vezes 0,0225. Multiplicando os dois, nós temos que o juro vai ser de R$ 27. Então, a primeira pergunta, qual foi o juro gerado, já está respondido, 27. E a segunda pergunta, qual é o montante ao final dessa operação? Então, basta eu pegar o capital inicial, que era 1.200, somar com o juro que a gente acabou de calcular, que é 27, e a gente vai ter o total 1.227. Fechado? Então, assim a gente faz na mão com a fórmula. E aqui eu vou trazer hoje para vocês como a gente resolve os exercícios também usando HP. Por quê? Porque a HP vai auxiliar muitas vezes, em muitos casos, que na mão pode ser muito complicado, a HP vai ajudar. Nesses casos mais simples, juros compostos e descontos, em geral a gente nem HP a gente usa, porque é mais fácil fazer na mão, é mais rápido até, e confunde um pouco menos. Porque a HP, como eu falei, ela tem uma estrutura muito mais complexa, muito maior, ela tem uma capacidade muito grande, e a gente precisa fazer quase que um curso específico só para aprender a mexer nela. Então, vou dar uma visão mais ou menos geral aqui da HP, só para vocês terem uma ideia, e saber fazer esses exercícios nela também, tá? Então, já começando com esse, deixa eu mostrar aqui, a HP está aparecendo para vocês na tela. Essa é a HP financeira, tá? É a HP 12C. Eu tenho aqui os botões dela. A gente tem o botão F e o botão G, que são extremamente importantes. O botão F é o laranja, ele vai acessar as teclas laranjas, são as 7 teclas em cima. O botão G vai acessar as operações em azul, que são essas que estão embaixo, né, do branquinho. E se você não apertar nenhum nem outro, você vai utilizar a tecla comum. Só que temos que tomar um cuidado com o seguinte: essa operação, a calculadora não funciona com a notação que a gente está acostumado, tá? Inclusive, você encontra os aplicativos dela com a sigla RPN, que é Reverse Polish Notation. Ele usa um tipo de notação específica, é a notação reversa polonesa. Então, para eu fazer uma conta simples, por exemplo, de mais, vamos supor, eu quero fazer 1 mais 2, a gente sabe que é 3, mas na HP não posso fazer 1 mais 2, não tem nem sinal de igual. O igual é o Enter, se eu apertar Enter não acontece nada, permanece com 2. Então, não é assim que funciona. Então, só para vocês terem um overview bem rápido,
a notação seria o seguinte, eu boto o primeiro número que eu quero, aperto o Enter para ele gravar na memória esse valor, aperto o segundo número, aí sim eu digo qual é a operação que eu quero, mais. Aí ele somou, 1 mais 2, tá? Então, o nosso objetivo aqui não é aprender HP especificamente, mas só para vocês saberem que a gente não pode fazer de forma direta, a gente precisa lembrar que a notação é diferente. Então, como é que a gente faria esse exercício de juros simples na HP? Eu coloquei aqui embaixo para vocês irem acompanhando, passo a passo dessa resolução desse problema na HP. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir o valor presente, nesse caso é 1.200. Então, ó, 1.200. Eu aperto o CHS. O CHS é Change Sign, tá? Então, eu estou trocando o sinal. PV. PV é valor presente, Present Value, tá? Eu vou botar o prazo. Aí, para juros simples, a calculadora entende que o prazo tem que estar em dias. Então, 3 meses, 90 dias. 90 N é sempre o prazo, né? Depois eu vou inserir a taxa de juros ao ano. Então, os juros ao ano é 9%, 9i. E vou apertar F para poder acessar esta função, INT. INT em inglês é interest, que é os juros. 27. Foi o que a gente achou aqui na conta, tá? Então, os juros é de 27. Ah, mas ele também quer um montante. O que eu faço? Eu preciso apagar e fazer tudo de novo? Não. É só você apertar o mais. Quando você apertar o mais, ele já vai somar com o capital inicial que você colocou na informação do PV. 1.227 é o nosso valor final. Fechado? Então, é assim que a gente resolve juros simples na HP financeira. Antes da gente ir para o próximo, deixa eu só dar mais uma dica para a HP. Terminei de trabalhar com ela, o que você faz? Aperta o F, CLX, né, para acessar aqui o REG, que é para você limpar os registros, tá? Então, você aperta F, CLX, ele apaga todos os registros que você estava utilizando. Beleza. Então, vamos seguir. Vamos para o próximo exemplo. A gente tem juros compostos. O empréstimo de R$1.000 foi pago em 4 parcelas mensais com incidência de juros compostos. O montante final foi 1.340. Qual a taxa de juros mensal utilizada nessa operação? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é, juros simples, eu tenho todos os juros sempre incidindo sobre o valor principal, sobre o capital. Nos juros compostos, não. Todos os juros vai incidir em cima do montante, do valor anterior acumulado. Então, tem essa diferença entre um e outro. Tá? Então, a fórmula que a gente vai trabalhar é exponencial, porque sempre está atualizando. Então, a fórmula dos juros compostos é M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a M. M é o montante, C é o capital, I é a taxa e N é o prazo. Aqui também vale a mesma regra. Na verdade, em matemática financeira é sempre a mesma regra. Taxa e tempo sempre na mesma unidade. Tá? Se está o ano, tem que estar o ano outro, está o mês, tem que estar o mês, sempre na mesma unidade. E nesse caso dos juros compostos, a taxa não é proporcional. Então, uma taxa de 1% ao mês não é 12% ao ano em juros compostos. Tá? A gente tem uma fórmula específica para isso. Em geral, a gente consegue alterar o período quando precisa. É mais fácil. Tá? Nesse caso específico, não precisa, porque ele quer saber a taxa e ele me deu o prazo em meses. Então, quando eu terminar, a minha taxa vai estar um mês. Tá? Porque ele vai sempre ficar igual em unidade com o prazo. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem de informação? A gente tem o capital, que é de R$1.000, temos o montante, que é de 1.340, e temos o prazo, que são 4 meses. Então, eu só preciso colocar na fórmula. Então, o M vai ser 1.340, o C vai ser 1.000, a taxa é o que eu quero descobrir, que é o I, e o Nzinho vai ser 4. Então, a gente substitui ali 1.340 igual a 1.000, que multiplica 1 mais I elevado a 4. Esse 1.000 que está do lado direito vai para o lado esquerdo dividindo, vai ficar 1.340 sobre 1.000, igual a 1 mais I elevado a 4. 1.340 sobre 1.000 vai dar 1,340, igual a 1 mais I elevado a 4. Esse expoente 4 que está aqui do lado direito, né, eu tenho 1 mais I elevado a 4, eu preciso tirar esse 4 daí. Então, eu preciso jogar ele para o outro lado da equação, alterando, mudando, né, usando a operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nesse caso, como o expoente é 4, eu vou jogar ele para o outro lado como uma raiz. Mas não é a raiz quadrada, tá? Porque o índice é 4. Tá? Então, nesse caso, como a potência é 4, o índice da raiz também vai ser 4. Então, é uma raiz quarta.
Então, a raiz quarta de 1.340. Aí você faz nessa calculadora, raiz quarta de 1.340, vai ver que vai dar 1,07591. Outra dica muito importante que eu dou para vocês aqui em matemática financeira é sempre o seguinte: a gente normalmente trabalha com muito valor assim, quebradinho. Então, se você está fazendo sem ser na HP, se você está fazendo uma calculadora científica ou uma calculadora normal, comum, quando você fizer essas contas, utiliza pelo menos 4 casas decimais, tá? Porque se você usar menos que isso, você vai estar aproximando demais. E toda aproximação é um erro. Então, lá no final, você pode acabar achando um valor um pouco diferente. Então, pelo menos 4 é interessante para a gente ter uma margem, né, de aproximação, uma margem de erro um pouco menor, tá? Então, eu utilizei ali no caso 5 até, 0,7591, igual a 1 mais i. Esse 1 que está do lado direito vai para o lado esquerdo subtraindo. Então, vai ficar 0,07591 igual a i. Esse i já está em decimal, mas eu quero a resposta em porcentagem, para ficar mais fácil de entender. Logo, é só eu pegar e multiplicar por 100. 7,591%. Tá? Isso é o valor da taxa de juros ao mês. Por que está ao mês? Porque o nosso período, o nosso prazo também está em mês. Tá? Então, isso é fazendo na mão, a gente fazendo as contas. Como é que a gente poderia fazer isso na calculadora, na HP 12C? Antes de começar, sempre faça isso, ó, FCLX. Por que sempre? Para eu poder apagar todos os registros, tá? Se você estiver usando um aplicativo, se você estiver usando algum site e você, para rodar a sua HP, mesmo que você desligue o computador, mesmo que você feche o aplicativo no celular, faça um monte de coisa e volte, ele vai estar com informação guardada ainda, tá? E se for a HP física também, porque ele guarda informação na memória e fica lá, até você apagar. Então, aperta sempre FCLX para ele apagar os registros, tá bom? Então, para esse problema, o que a gente vai fazer? Eu vou inserir o valor nominal, no caso, vai ser o nosso capital, 1.000. O que o 1.000 é? É o valor presente, né? Eu aperto CHS PV, CHS para trocar o sinal, PV. Depois eu vou inserir o prazo em inglês, 4N. Vou inserir o montante, que é o valor final, 1.340, FV, Future Value. E eu pergunto para a calculadora qual é a taxa. Então, eu venho aqui no I e pergunto para ela, e aí, quem é a taxa? 7,59. Tá? Perfeito? Ah, mas você achou ali 7,591. Sim, é porque está arredondado. Eu posso aumentar a quantidade de casas aqui da minha HP para 3 casas, 7,591. Posso aumentar para 5 casas, se eu quiser. Posso até aumentar para 9 casas. Mas eu não preciso dessas informações todas, né? Normalmente, com 2 casas é o suficiente. 7,59%. Fechado? Então, esses aqui foram os juros compostos. Então, deixa eu limpar a nossa calculadora. Deixa eu voltar para a gente ir para o próximo. Outro problema de juros compostos. Esse aqui é bem interessante. O empréstimo de R$2.000 foi pago com incidência de juros compostos. O montante final foi 1.340 e a taxa de juros mensal utilizada nessa operação foi de 6,45% ao mês. Qual foi o prazo dessa operação? Então, de novo, eu estou com juros compostos, vou trabalhar com a mesma fórmula, tenho capital 2.000, montante 2.910,07, temos a taxa 6,45%, e temos o N, que é o que eu quero saber, tá? Nesse caso, o N, ele é o expoente, então a gente vai ter um probleminha, tá? Então eu coloco ali na fórmula, M igual a C, que multiplica I, 1 mais I elevado a N, o montante, 2.910,07, o capital, 2.000, 1 mais 0,0645, que é 6,45% em decimal, né? Só dividir por 100, elevado a N, tá? Vou fazer a conta, o 2.000 que está ali do lado direito desce para o lado esquerdo, dividindo. Do outro lado direito eu faço parênteses, vai ficar 1,0645. Dividindo 2.910,07 por 2.000 vai dar 1,455035. Está vendo que eu estou usando bastante casa decimal, tá? Para poder garantir que eu não vou sair muito longe. Eu vou ter um valor um pouco mais correto. Aí a gente entra num detalhe. Eu tenho um valor ali, 1,455035 igual a 1,0645 elevado a N. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho um expoente que eu não sei quem é. Sempre que você tiver um expoente que você não sabe quem é,
você vai ter que fazer logaritmo, tá? Aí a gente tem duas soluções. A gente pode fazer o logaritmo normal na base 10, ou a gente pode fazer o logaritmo natural, que é o ln. Tanto faz, tá? A diferença só vai estar na base que você está usando. Eu acredito que seja muito mais simples a gente usar o log mesmo na base 10, que até na calculadora comum é o que aparece mais fácil ali, tá? Muitas têm até o ln também. Tanto faz, dá no meio. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o logaritmo, ele é um tipo de operação, tá? Ele funciona como a exponencial. Então, por exemplo, eu tenho 2 ao cubo, 2 elevado a 3. Eu sei que 2 elevado a 3 é 8. Eu posso reescrever isso pensando no log. Eu posso falar que o log de 8, na base 2, é 3. Então, uma potência e o log são a mesma coisa, são só formas diferentes de escrever, tá? Então, aqui, para a gente resolver de forma mais rápida, sem precisar estudar muito log, eu só preciso pensar no log como uma operação. Então, eu vou fazer dos dois lados o log. Então, eu pego o primeiro termo, faço o log do primeiro termo, e eu pego o segundo termo e faço o log do segundo termo. Básico, tá? A grande questão é do lado direito. Eu vou ter log do que está entre parênteses elevado a n. Aí a gente vai ter que relembrar apenas de uma regrinha do log, uma regrinha de operação. Sempre que eu tenho uma potência, eu posso pegar o expoente e vir para frente multiplicando, tá? Isso é o paralelo que a gente tem lá na potenciação, potência de potência. Por exemplo, eu tenho 2 elevado ao quadrado e elevado ao cubo. Eu posso reescrever isso fazendo as duas potências multiplicando, né? Vai ficar 2 à sexta. É a mesma coisa aqui. Eu tenho um cara que está elevado a n, e eu posso pegar esse n e trazer para frente multiplicando. Porque quando eu estou fazendo log, eu estou, na verdade, trabalhando com os expoentes. Tá? Então, essa é uma regrinha. Então, a gente vai ter o log de 1,455035 igual a n vezes log de 1,0645. E por que isso aqui é interessante? A gente está pegando um problema que é de potência e transformando num problema que é de multiplicação, que é bem mais fácil. Tá? Aí, esses dois logs você vai fazer na calculadora. O log de 1,455035 vai dar 0,162873 e vai fazer o log de 1,0645, que é o 0,027145, vezes n, né? Que é o que a gente vai querer descobrir. Então, eu passo esse decimal aí que está do lado do n para o lado esquerdo dividindo, divido um pelo outro e acho n igual a 6. Dá um trabalhinho fazer isso na mão? Dá. Eu preciso lembrar dessa propriedade de log? Precisa. Na HP, você tem uma solução mais rápida. Bem mais rápida. Porque a HP já faz esse processo todo para você. Tá? Então, como é que a gente faz na HP? De novo, vai começar a trabalhar com HP, limpa os registros, para você não deixar nada que ficou ali de alguma conta anterior influenciar na sua conta atual. Nunca esqueça disso. Tá? Então, eu vou inserir o valor, 2.000, que é o capital, CHS, PV. Vou colocar a taxa, 6,45, e vou colocar o montante, que é o valor futuro, 2.910,07 FV. E vou perguntar para a calculadora qual é o prazo. N. Deu 6. Bonitinho. Tá bom? Antes de eu continuar aí para o próximo, deixa eu só fazer um comentário bem rápido. Vocês perceberam que a gente está trocando o sinal, né? Principalmente do PV, quando a gente coloca. Por que a gente troca o sinal? O que significa esse sinal de menos na calculadora? Matemática financeira, a gente tem que pensar na máxima seguinte: tudo é fluxo. Tá? E a HP, ela trabalha como se fosse um fluxo de caixa. Então, a gente precisa sempre informar para a HP se é um dinheiro que está saindo do caixa ou se é um dinheiro que está entrando no caixa. E a gente faz essa informação, a gente passa essa informação fazendo o sinal positiva porque está entrando, negativa porque está saindo. Tá? Existem jeitos específicos da gente trabalhar cada uma dessas fórmulas. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Mas se você sempre tem em mente que o positivo é porque é um valor que entra no caixa e negativo é o valor que sai no caixa, você consegue entender e perceber o porquê que a gente faz essa troca de sinais em alguma das fórmulas. Tá? Em outras, às vezes, não precisa. Vamos seguir para o próximo. Agora a gente vem com os descontos.
O primeiro desconto que a gente vai ver é o desconto comercial simples. Qual é o valor hoje de um título que vencerá daqui a 4 meses, cujo valor nominal é de R$5.000, se ele for submetido a desconto comercial simples, a taxa mensal de 3%. Então, olha só, aqui o que ele tem? Ele tem um título que vale R$5.000, é o que está escrito nele. Ó, eu tenho aqui R$5.000. Só que ele só pode usar esse título, ele só pode pegar o dinheiro desse título daqui a 4 meses. Só que ele não quer esperar 4 meses, ele quer receber hoje. O que ele pode fazer? Ele vai no banco, ele vai em alguma instituição financeira e consegue fazer esse adiantamento. Se o desconto que eles usarem for o comercial simples, vai ser calculado dessa forma. A fórmula é A, que é o valor atual, igual a N, que é o valor nominal, que é o valor futuro, que é o valor lá na frente, é o valor de face, multiplicado por 1 menos I vezes N. Porque eu estou tirando uma taxa, estou descontando algum valor para poder entregar esse dinheiro hoje. Tá? Nesse caso, a gente tem o valor atual de 5.000. A gente tem, desculpa, valor nominal de 5.000. Ali eu coloquei o A, tá errado ali na pontinha, tá, gente? É N, desculpa, foi só um erro de digitação. O valor nominal é 5.000, que é o valor futuro. O I é 3% ao mês. E o N, que é o prazo, são 4 meses. Então, a gente vai colocar tudo isso na fórmula. O N é o 5.000, o valor nominal. 1 menos 0,03, que é a taxa ao mês, vezes 4, que é o período que a gente vai fazer esse adiantamento. Então, 0,03 vezes 4 dá 0,12. 1 menos 0,12 vai ficar 0,88. Multiplicando por 5.000, 4.400. Ah, mas eu quero saber qual foi o desconto, eu não quero saber qual é o valor atual. É só pegar o valor nominal, que é 5.000, e subtrair os 4.400, que você vai achar 600 de desconto. Tá? A gente também pode fazer isso na calculadora. Ó, tinha até deixado aqui a resposta da anterior. FCLX para limpar. Como é que a gente faz? 5.000 CHS PV. Qual é o prazo? 4 meses. Para calcular desconto comercial simples, a gente precisa que esse prazo esteja em dias. 4 meses, lembrando que a gente sempre trabalha com mês comercial de 30 dias, né? E ano comercial também, 360. A não ser que diga o contrário, mas quando não fala nada, a gente trabalha assim. Então, 120 dias, 120N, que é o prazo. Taxa de desconto tem que estar ao ano também. Então, 3% ao mês. Como é simples, a gente pode fazer a multiplicação por 12. Se não fosse simples, não poderíamos. Como é simples, é só multiplicar do 3 por 12, que vai dar 36. 36i. E eu quero calcular os juros, F e NT. 600. Então, 600 é os juros, é o desconto. Tá? Aí, pensa só comigo. Esta conta que eu fiz na HP, vamos pensar na lógica, essa conta que eu fiz na HP é exatamente a mesma conta que eu fiz lá no juros simples. É exatamente igual. Tá? Mas como é que eu faço para calcular o desconto? Porque aqui, ó, o meu valor em 600 aqui é positivo. Então, teoricamente, esse dinheiro está entrando no meu caixa. Mas no caso do que a gente está calculando, o desconto comercial. Então, esse dinheiro tem que sair. Então, o que eu faço? Eu aperto o CHS para ele trocar de sinal e aperto mais. Quando eu apertar mais, ele vai somar com aqueles meus 5.000. Só que como eu troquei o sinal, botei menos 600, para indicar que aquele valor é um desconto, eu consigo encontrar o nosso valor atual, que é de R$ 4.400. Fechado? Tranquilo? É bem tranquilo pelo HP, né? Facilita bastante. Porém, nem sempre HP vai ajudar. Tá? De vez em quando é mais complicado do que fazer na mão. E esse caso aqui é um dos casos disso. Para calcular o desconto racional simples, vai ser infinitamente mais fácil fazer na mão. Tá? Eu, inclusive, não coloquei como se faz na HP12C, porque o processo para calcular o desconto racional simples é complicadinho. Tá? A gente calcula o comercial e depois faz algumas coisas com essa informação para ele chegar no simples. Tá? Então, eu evitei colocar para a gente não confundir. Então, como é que a gente vai fazer o desconto racional simples na mão? Determine o desconto racional simples de um título no valor de R$ 60.000, antecipado em 45 dias a uma taxa de 2,1% ao mês. Então, eu tenho o valor nominal, que é 60.000, quero saber o valor atual, eu tenho prazo, 45 dias, e tenho a taxa,
2,1% ao mês. Tá? Como a minha taxa está ao mês, eu vou transformar esse 45 dias em mês também. Eu poderia transformar a taxa em dia? Poderia, sem problema nenhum. Porém, acho que ficaria um número muito pequenininho para trabalhar. Então, acaba que na calculadora, para fazer essas continhas, fica um pouquinho chato, até na mão, né? Então, passar o 45 dias para mês, eu acho que é muito mais fácil. 45 dias, um mês e meio, né? 1,5, são 30 mais 15. A fórmula do desconto racional simples, ela é muito parecida com o desconto comercial, só que eu vou trocar o A com o N de posição e o sinal de menos vai virar um sinal de mais. E no caso, exatamente, é a mesma fórmula se eu fosse calcular pelo montante do juros simples, tá? É a mesma fórmula, só muda as letras. Então, substituindo o N a 60 mil, o A é o que eu quero descobrir, 1 mais 0,0021, que é a taxa de 2,1% em decimal, vezes 1,5, que são um mês e meio, 45 dias. Primeiro eu faço a multiplicação, né? Então, 0,0021 vezes 1,5 vai dar 0,0315. Somo com 1 para ficar 1,0315. E esse cara eu vou dividir lá do outro lado pelos 60 mil. Vai ficar 60 mil dividido por 1,0315, que é o meu valor atual. Fazendo essa conta, a gente vai ter 58.167,72 centavos. Então, esse é o valor atual do título de 60 mil antecipado em 45 dias, a uma taxa de 2,1% ao mês, no desconto racional simples. Tá bom? Qual é a diferença do desconto racional para o desconto comercial? O desconto comercial que as empresas usam, é que os bancos usam. Ele vai dar mais dinheiro para a empresa, né? Para quem está fazendo essa operação, para quem está descontando, tá? Ele é mais utilizado. O simples eles usam, quando que se usa simples, né? O simples se usa quando o prazo de operação é muito curto. Normalmente, quando o prazo é muito curto, a gente usa dia, quando o prazo é mais longo, a gente usa composto. Isso vocês devem ter discutido um pouquinho mais na aula. Vamos falar agora do desconto comercial composto. Como é que vai ser o desconto comercial composto? Vamos fazer direto com um exemplo. Uma empresa descontou no seu banco de preferência uma duplicata no valor de R$ 28.800 com 120 dias de prazo, a uma taxa de desconto composto de 2,5% ao mês, com base nos dados acima e considerando o ano comercial nos cálculos, o valor líquido creditado pelo banco na conta corrente da empresa em reais foi de... Então, o que eu tenho? Eu tenho o valor nominal, 28.800. Eu tenho a taxa, 2,5% ao mês. E tenho o prazo, 120 dias de prazo, 4 meses. Tá? Por que eu passei 120 dias para mês? Porque a minha taxa de juros está ao mês, 2,5% ao mês. Logo, o meu período também vai estar em mês. Tá? Então, a gente vai seguindo. Eu uso a fórmula do desconto comercial composto, que é A igual a N, que multiplica 1 menos I elevado a N. Então, o valor atual é igual ao valor nominal, que multiplica 1 menos a taxa, elevado ao prazo. Tá? Então, é só substituir as informações. O A vai ficar igual a 28.800, que multiplica 1 menos 0,025, que é o 2,5% em decimal, elevado a 4. 1 menos 0,025 dá o 0,975. Eu faço esse valor elevado a 4, né? Vou encontrar 0,90368,789. De novo, perceba que eu estou usando bastante casa decimal para garantir um valor mais próximo. Se você fizesse ele 0,9, por exemplo, e terminasse a conta, ia dar um valor bem diferente, tá? É uma questão só de aproximação. E eu multiplico esse parêntese pelo 28.800. Vai dar 26.026,21 centavos. Esse é o valor atual, tá? Isso aqui a gente fez utilizando a fórmula, fazendo na mão. A gente pode fazer na calculadora, na HP12C. Deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar as informações. 28.800 CHS PV. Então, botei meu valor nominal. Vou botar no meu prazo, 4N. Vou inserir a taxa de desconto. Nesse caso é 2,5. Mas aqui eu também vou trocar o sinal. Tá? Estou trocando o sinal do I. E agora eu pergunto qual é o valor do descontado, né? Qual é o valor atual? FV. 26 mil
26,21. Deixa eu fazer mais uma vez essa, porque a gente teve aquela troca de sinal ali, talvez alguém possa não ter percebido. Então, ó, primeiro eu limpo a minha calculadora, coloco a minha informação, ó, 28.800, CHS para trocar o sinal PV, o prazo 4N, a minha taxa 2,5 CHSI, então ó, troquei o sinal da minha taxa e calculo o FV, 26.026,21. Fechado? Bem tranquilo, né? Deixa eu já limpar a calculadora. Vamos para o próximo. Desconto racional composto. Determine o valor do desconto racional composto de um título de 15.000, descontado 8 meses antes do seu vencimento, a uma taxa de 4% ao mês. Então, de novo, o que eu tenho? Eu tenho um valor nominal, que é 15.000, eu tenho a taxa, que é 4% ao mês, e tenho o período, que são 8 meses. Qual é a fórmula do desconto racional composto? N igual a A, que multiplica 1 mais I elevado a N. Tá? De novo, percebam que se você olhar lá para o desconto comercial composto, qual é a diferença das duas fórmulas? O N troca de posição com A e o mais é substituído por um menos. Tá? Então, essa é a diferença. Vou substituir os valores, nominal é 15.000, então vai ficar 15.000 igual a A, que é o que eu quero saber. 1 mais 0,04, que é o 4% ao mês, elevado a 8, que são 8 meses. Só para tentar, a taxa e o período estão no mesmo prazo, na mesma unidade de tempo. Então, é só fazer. 1 mais 0,04 vai ficar 1,04. Faço isso elevado a 8. Vai dar 1,36856905. De novo, estou usando bastante casa decimal para garantir uma boa aproximação, né? Passo esse cara no parêntese para o lado esquerdo da equação, dividindo. Vai ficar 1.500 sobre ele, que vai dar o valor atual. Dividindo vai dar 10.960,35. Então, esse é o valor atual. A gente volta lá para a pergunta e vê. Ele não perguntou o valor atual, ele perguntou o desconto. Então, eu pego o meu valor inicial, né, que era o valor nominal, 15.000, menos o meu valor atual, que é o que eu calculei agora, 10.960,35, e o desconto que foi dado para essa operação é de R$ 4.039,65. Tá? Então, isso aqui é o jeito que a gente faz o desconto racional composto. Vamos ver na HP agora, rapidinho, como é que a gente faz. De novo, eu limpo sempre a minha calculadora, boto os valores que eu quiser. Lembrando, na HP a gente não precisa necessariamente seguir essa ordem. Eu posso inverter a ordem, tá? Porque ele não calcula dessa forma. É importante você botar os valores de forma correta, dentro da unidade certa, se tem que trocar o sinal. É só ficar atento a isso. Então, vamos lá. Inserir o valor 15.000, FV, valor futuro. 8, que é o prazo, 8 meses. A taxa de desconto, 4I. Vou calcular o valor atual, PV. 10.960,35. Percebam o seguinte. Eu coloquei o valor nominal, não troquei o sinal. E quando eu calculei o valor atual, o PV, ele me deu um valor negativo. O que significa esse negativo? Que ele está saindo, é um desconto. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Se você está oferecendo, se você está fazendo essa operação, né, você está comprando o título de alguém e está devolvendo o dinheiro, que você pagaria para a pessoa é isso. Por isso que ele dá negativo. Porque está saindo do seu caixa. Tá? E como é que eu calculo o valor do desconto direto? Eu vou pegar esse meu valor que eu acabei de encontrar, que é o valor atual, eu aperto Enter para poder guardar ele na memória, vou apertar RCL, RCL é a tecla de Recall, eu estou chamando de volta alguma informação que eu já coloquei na HP. E qual vai ser essa informação? Eu quero subtrair esse valor do valor futuro, do valor nominal. Então, eu vou chamar, recall, o FV. Ó, o FV é 15.000. Eu chamei o 15.000 de volta. Aí eu somo esse 15.000 com aquele valor negativo que a gente encontrou, que era o 10.960, e a minha resposta, 4.039,65, que é
o valor descontado, dentro do desconto racional composto. Fechado? Deixa eu fazer só mais uma vez esse, que pode ser, como a gente fez um passo a mais, pode ter ficado alguma dúvida. Então, vamos lá. 15.000, que é o valor final, valor futuro. Ó, lembra disso, valor final 15.000, porque mais tarde eu vou chamar ele de volta, né? 8N, 4I e calculo PV. PV está negativo. O que eu vou fazer? Eu aperto Enter para guardar ele na memória, chamo de volta o FV. Então, ó, recall feature value. Eu chamo de volta o 15.000. Aí eu somo, porque ele vai pegar esse valor que está na tela e somar com o anterior, que estava negativo, que era o 10.960. Aí eu calculo o meu desconto, 4.039,65. Então, esse é o desconto racional composto. E agora a gente vai para os nossos dois últimos exemplos, que é muito utilizado e vocês podem usar no seu dia a dia, tá? Que são as séries de pagamento. Aí a gente vai ter duas séries de pagamento. A série de pagamento pós-antecipada e a série de pagamento antecipada, tá? A série de pagamento pós-antecipada é aquela série de pagamento que você efetua algum tipo de compra, hoje, por exemplo, e só paga a primeira parcela daqui a 30 dias, daqui a um período completo. Financiamento de carro, financiamento de imóvel, compra parcelada, isso tudo entra na série de pagamento pós-antecipada. Ah, professor, mas eu fui comprar um carro e dei um valor na hora. Aquele valor é a entrada, não entra na conta, tá? Só vai ser antecipado quando esse valor que você paga no ato é exatamente a primeira parcela. Aí 30 dias depois da segunda parcela, aí é antecipado. Se não for isso, se for um valor de entrada, ele não conta, a gente está pensando só no pagamento posterior, tá? Primeira parcela, se for 30 dias depois, se for um período depois, né? É uma série de pagamento pós-antecipado. Então, nesse exemplo aqui, o preço à vista de um produto é de R$ 2.200. Ele pode ser comprado a prazo, em 5 parcelas mensais iguais e consecutivas, a primeira delas vencendo ao completar 30 dias da data da compra, ou seja, pós-antecipado, paga a primeira parcela um período após. Se no financiamento os juros são compostos da taxa de 3% ao mês, o valor de cada uma das prestações será de... Então, quais são as informações que eu tenho? PV, valor presente, R$ 2.200, é o preço do produto. Taxa 3% ao mês e N 5 meses. Isso aqui, se você for fazer o cálculo, vamos supor, você vai comprar um imóvel, no caso, um carro, uma moto, e você quer calcular o valor da sua parcela, você faz exatamente essa conta. Você só precisa ter o valor que você está financiando, a taxa ao mês e quantos meses você vai financiar. Se você tiver essas 3 informações, você calcula. Ah, mas se eu fizer, vai dar exatamente o valor que eu vou pagar, que o banco vai calcular para mim? Não vai dar exatamente igual. Por quê? Porque lá no banco você vai pagar IOF, se não for o seu banco de uso, você vai pagar uma taxa de abertura de conta, provavelmente. Então, vão ter algumas taxas ali embutidas que vão fazer um pouco de diferença, tá? Mas não é muito diferente, dá para você ter uma boa ideia fazendo isso aqui. Como é que a gente faz isso na mão? Na mão, essa formulazinha aí é um pouquinho grande, tá? Por isso que na HP, principalmente nessa parte de série de pagamento, é muito importante, porque facilita muito. Então, como é que é a fórmula? PV, valor presente, é igual a PMT, PMT é o pagamento, tá? Em inglês, payment, é o quanto você vai pagar, que multiplica. Aí abre esse colchete e vai ter a fração 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N, vezes I. Substitui os valores, PV 2.200, taxa 0,03, né, que é 3% em decimal, e 5, que é o período. Substitui todo mundo, vai fazendo as continhas, a gente achou o pagamento PMT 480,38. Dá um trabalhinho fazer isso na mão? Dá um trabalhinho, tá? Tem que tomar muito cuidado para não errar essas continhas. Se você errar no meio dessas continhas aí, você erra o valor final. Então, como é que a gente faz isso na HP de forma muito mais rápida? Apertando ali 4 teclas. Deixa o HP aqui abrir HP. Aperto FCLX para limpar o registro. E vou fazer o seguinte, ó. 2.200 PV 5N, que é o prazo, 3I, que é a taxa, e aperto PMT 480,38. Pô, mas deu negativo, por quê? Porque eu estou fazendo aqui um cálculo de quanto que eu tenho que pagar. Então, se eu pegar 2.200 emprestado, eu estou financiando 2.200, eu estou pegando emprestado para mim.
Então, é um dinheiro que entra no meu caixa. 5N, 3I, o PMT vai ser saindo. Ah, mas se eu fosse emprestar 2.200 para alguém e quisesse que ele me pagasse em 5 meses a 3% por mês, como é que eu vou calcular quanto que eu vou receber? É a mesma conta, 2.200, só que aí, nesse caso, você pode trocar o sinal do PV. Por quê? Eu estou afirmando aqui o seguinte, está saindo do meu caixa 2.200 durante 5 meses a uma taxa de 3% ao mês. Quanto que eu vou receber de volta por mês? Positivo agora, 480,38. Tá? Então, o menos e o mais indicam exatamente isso, entrando e saindo do meu caixa. E, por último, a gente vai ter também uma série de pagamentos, só que agora a antecipada. Aqueles casos que tinha muito antigamente, né, carnê, que você pagava uma mais tantas. Tá? Então, olha exemplo, uma moto é vendida à vista por 4.500 ou em 5 prestações mensais, sendo a primeira dada no ato da compra. Ou seja, você vai comprar em uma mais 4, né? São 5 prestações no total. A primeira na hora e 4 posteriores. Calcule o valor de cada prestação, sabendo que a taxa de juros é de 5% ao mês. A fórmula ela é praticamente igual à anterior. A diferença está ali dentro do colchete, no denominador. Eu tenho o elevado a n-1. Na fórmula anterior era só elevado a n. Tá? Exatamente para poder indicar essa diferença de dada entrada. Tá? Então, fazendo pela fórmula, só seguir aí com calma, acharemos 989,89 centavos. Esse é o valor da prestação. Como é que a gente faz na calculadora? É o mesmo processo anterior, só vai ter uma diferença. Tá? Limpei a minha calculadora. Qual vai ser a diferença? Eu preciso mostrar para a minha HP que eu estou fazendo uma série antecipada. Ela vem configurada de fábrica para fazer pós-antecipada, que é o mais comum. Então, como é que eu afirmo para ela que é antecipada? Eu vou apertar o G para acessar as teclas azuis e vou apertar o 7. B é G, tá? Begin. Aí vai ficar aqui na minha tela, na calculadora, escrito Begin. Ou seja, eu estou numa série antecipada, no início. Depois que eu fiz isso, é só fazer que nem o anterior. Boto o valor financiado, 4.500 PV, boto o prazo, 5N, boto a taxa, por acaso 5%, e aperto o PMT, 989,89 centavos. Perfeito? Ah, professor, como é que eu faço para fazer pós-antecipada agora? Estou limpando a calculadora e o Begin continua ali. O que eu faço? Aperta G, 8. 8 aqui, ó, em azulzinho, é End, ou seja, final, pós-antecipada. Então, G8 e ele volta para o comum. G7, ele vai para o Begin, antecipado. G8, ele volta para o de fábrica. Fechado? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas, que vocês consigam fazer uma boa prova quando eles forem fazer. Está o formulário de presença aí, acredito que a professora Stephanie tenha colocado lá, também lá no chat. É só preencher e até a próxima vez.